Boa noite, meus amigos. Boa noite, doutor José Bom, Irineu. Tudo bem, meu amigo? tudo bem, graças a Deus, meu amigo Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. E aí? Diz que lá no Rio Grande do Sul já tá frio, né? Aqui nós já estamos com essa vantagem de ainda tá sem casaco, né? Mas tá friozinho na rua, tá friozinho. Tá vendo, tá friozinho, tá bom. O suficiente para dormir bem, essa é a meta, né? Isso aí, isso aí. E aí, Irineu, já está adaptado a Floripa aí, já que você já é um novo residente aqui, seja muito bem-vindo à nossa cidade. Obrigado, obrigado. Você sabe que eu demorei muito, né, para me adaptar aqui, né? Entendeu? Precisei de mais ou menos 15 minutos, entendeu? Boa, boa. Foi Boa. longo, Novo residente do bairro Jurerê, exatamente. esse bairro que eu tanto gosto, que eu morei por tanto tempo aí É. e que moraria com certeza se não fosse todas as nossas atividades de família. Mas sempre que eu posso, aos finais de semana, eu vou aí e vou reencontrar meus amigos, porque acabou que a gente virou uma grande família. Isso é bacana de Jurerê, né? Isso é muito legal. Aqui é um lugar interessante, aqui é um lugar bom de viver e é uma comunidade pequena que consegue fazer realmente relações muito interessantes aqui. É. Mas, doutor, gostaria que você se apresentasse para o nosso canal aí, para as pessoas terem uma ideia, né? O teu currículo é bem extenso, para as pessoas terem ideia de quem é o doutor José Irineu, aonde que nasceu, aonde que foi, eu sei que você foi fazer especialização na Alemanha, em outros países. Dá um quadro aí para nós. Ok. Eu sou médico, sou gaúcho, sou médico formado em colégio, fiz a minha primeira residência no Rio de Janeiro, oftalmologia, oftalmologista. Aí depois eu saí, eu vi que o micro não era o meu destino era o macro, entendeu? Comecei a ver que dentro da consultório começava a os pacientes das questões dele, que fazia fundo de olho para ver doenças neurológicas, doenças endocrinológicas, e eu acabava entrando naquilo, e quando eu vi, eu estou fazendo aqui na oftalmologia, se eu gosto é dessa parte. Aí eu fiz, conheci a homeopatia, fiz na Argentina, sou médico homeopático argentina, aí depois, sabe como é que é? Depois que começa a abrir a cabeça, eu aconselho que eu dou para todo médico, né? Estude homeopatia que abre uma visão totalmente nova. E o segundo é nunca chegue perto da homeopatia. Você estudar homeopatia, você está para trás mais, né? Entendeu? Então está tudo bem, deixa quieto, não estuda homeopatia. Mas que é uma coisa, é a base de tudo. Naquela época estava surgindo a ortomolecular, isso fazem 38 anos, imagina, quase 40 anos atrás. Eu sou da primeira turma dos médicos da medicina não convencional, né? Aí depois começou, surgiu na época a ortomolecular, eu fiz ortomolecular em São Paulo, depois fiz medicina chinesa, fiz iridologia psíquica, né? Que, por ser ortopologista, foi uma coisa até natural, né? Estava conectado. Uh, fiz depois toxicologia terapêutica tóxicas. Depois eu fiz algumas técnicas menores, ozonioterapia, terapia neural de Hüneck. Aí depois eu fiz terapia de informação biofísica na Alemanha, a homotoxicologia também fiz na Alemanha. A terapia de informação biofísica, que é a parte de mais equipamentos, essa biofísica, a física quântica entrar na visão da saúde, né? Porque o pessoal pensa que só existe bioquímica, mas a biofísica é tão importante na saúde quanto a bioquímica. As pessoas acham que é tudo pela bioquímica. E não, eu brinco que é um pássaro de duas asas. A saúde, a medicina, pelo menos, né? Que é uma asa bioquímica e uma asa biofísica. Se você fizer só uma, você está voando mal, entendeu? Para voar bem, tem que saber tratar os pacientes disso. E se você pensar, a homeopatia é biofísica, a homotoxicologia é biofísica, a medicina chinesa é biofísica, elas não são bioquímicas, né? Você não dá produto químico, né? Sim, Na, na homeopatia não tem produto químico, é frequência que você. frequências, né? Frequências. Então,
Aí fiz, que mais? A tecnologia do pH, que é maravilhoso. Para mim é lindo. A hormonologia, que é toda a regulação hormonal, né? Que é super importante. Porque o que acontece? Eu digo sempre para os pacientes, olha, o ideal é você tem que tratar quatro. O neuro, três são gerenciais, operacional. Os três gerenciais é o neurológico, o imunológico e o endocrinológico. Neuroimunoendócrino, né? E Uhum. o quarto é o metabolismo. Inclui todas simplificando, como eu falo, é você o ósseo muscular, que é aquele que faz você ir atrás da comida, o gastrointestinal, faz você absorver a comida que você pegou, e o cardiocirculatório, que distribui o que você pegou para todo mundo. Né? Então, esses três praticamente todo o organismo, né? Com todas as suas variações e seus problemas, que são muitos hoje. E a modulação neuroendócrina, que o sistema imunológico é a que cuida da tua saúde. Tudo que é toxina, tudo que é porcaria que acontece, né? Você imagina, são 50 milhões, teoricamente, são 50 milhões de células que morrem e nascem por dia. Isso por quase 400 dias por ano, são 4 bilhões, 4 trilhões de células por ano, entendeu? Então você imagina que e todas essas células mortas têm que ser manchada, eliminada, todo metabólico, tudo que ela produz tem resto, que nem a fabricou uma coisa, tem resto ali, né? Que a gente Uhum. chama de metabólitos, que é aquilo que sobra da produção das células, né? Tanto que existe, o pessoal fala que tem, mas ainda não está muito começando, mas é o futuro, que eles chamam de metabolômica, que é o estudo desses metabólitos, né? Porque se eu souber avaliar no lixo, eu bom, bem, eu consigo avaliar se você comeu bem ou comeu mal. Ou seja, se eu conseguir avaliar metabólito, ou seja, os restos da célula, não sei se a célula funciona bem ou não, uma maneira de ter. Já tem exames primários ainda. Eu acredito, eu espero que eles evoluam no tempo. Mas só uma curiosidade aqui para todo mundo, mas a metabolômica ainda está no começo. Mas assim, aí você trabalha em metabolismo. Aí o sistema imunológico, você é agredido bioquimicamente por toxinas, pela comida que você come, pelas coisas que te agridem, o ar que você respira, a água que você bebe, tudo que é, toda a agressão, e a agressão bioquímica, ou a agressão biológica, e fungos, bactérias, parasitas, vacinas, todas essas agressões, né, que estão ficando na marra, né? E mais as agressões biofísicas, os campos eletromagnéticos, né, o Wi-Fi, aqui o celular que nós estamos falando, o computador que está ali, né, entendeu? É. Esses campos magnéticos, tudo isso agride o organismo e o sistema imunológico que tem que defender, né? Entendeu? Então tem que trabalhar isso, a gente pode falar um pouco mais sobre cada coisa, só dando uma entrada. Uhum. Uhum. O sistema hormonal endocrinológico, que cuida da vitalidade, né? Porque você tem hormônios que comandam as células a gerar energia. Se estiver falhando, vai para cá. E hoje tem bastante, né, doutor? Hoje é. É muito impressionante. A linha de hormônios que comandam produção de tecido. Porque, teoricamente, os hormônios, a turma dos hormônios que comandam gerar energia tem que trabalhar, funcionar bem de dia. Que é quando você precisa de energia, precisa de desempenho, desempenho. Uhum. Uhum. Turma dos hormônios de produção de noite. Dormiu, tem que dormir e recuperar tudo que você perdeu durante o dia, né? Sim. Entendeu? Então, essa é outra turma de hormônios, né? Você vai ver lá que se eu te passei testosterona, eu mandei usar de noite. Tá? Uhum. Uhum. Porque a testosterona é um dos principais hormônios para fazer tecido, fazer recuperar músculo. E como isso é de noite, então vai ser de noite, não de noite, entendeu? Sim. E é isso, são detalhes técnicos. Vejo muito escrevendo, dando qualquer coisa, qualquer doutorado, sabe como é que é? Não respeita entendeu? O ritmo, né? Sim. Ele tá. E o neurológico que comanda todo mundo, né?
Olha, eu não sei se o neurológico comanda todo mundo ou todo mundo trabalha para o neurológico. É, Só para é, ter uma ideia, o cérebro é 5% do corpo, de peso, corpo. sim. E eu acho que até que é menos. Eu tenho 70, eu não acho que o cérebro é quilos, deve pesar uns 4 quilos, né? Talvez menos ainda. E ele consome 20% de tudo que é energia gerada é 20%. Entendeu? Então, ou seja, 4% leva a 20% da energia do corpo. Né? É quase o governo. Bah, É o governante. O meu, governo. Ele pega tudo para ele. Mas que ele loucura. comanda tudo, né? Comanda. Doutor, o que que significa na prática otimizar a saúde neurológica, imunológica, endócrina e metabólica e como isso se difere apenas de tratar as doenças? Isso aí eu tenho falado, né? Eu, de novo, como você falou da história, né? Quando eu fiz todas essas técnicas, né? Certo? Isso faz bastante tempo. ah, e no começo, nós começamos a tratar doenças, tá? E o que a gente chamou de medicina integrativa, né? Essa palavra de medicina integrativa surgiu uns 25, 26 anos atrás, na época que eu estava em São Paulo ainda, que nós tínhamos uma reunião nós éramos os médicos, nós estávamos buscando algumas coisas, inclusive uma linguagem, né? E surgiu, né, conversa, eu era um desses 7, 8 meses, surgiu essa palavra de medicina integrativa, ali que surgiu o nome, né? Entendeu? Para você ver como as coisas demoram, né? Como que temos há 26 anos, 7 anos atrás, faz 3 anos, 2 anos, 3 anos que pegou medicina integrativa, né? Entendeu? Mas tudo bem. Mas qual era a ideia? Não que a gente não faça, as coisas vão somando, né? A gente não troca, né? Que nem a tua área, tu não troca, tu vai somando as coisas, a gente vai fazendo tijolo, vai levantando a parede, não troca. Então, o que a gente fazia era tratamento integrativo, ou seja, você integra várias técnicas, né? Como eu faço, surgiu nisso, né? Eu integro homeopatia, medicina chinesa com ortomolecular, com nutrologia, de falar que eu fiz. Eu sou a primeira turma de nutrólogo do Brasil. Surgiu também do grupo, eu também fazia parte do grupo. E aqui que acontece? Molecular, né? E o pessoal batia molecular muito, né? Entendeu? E eu dizia sempre: olha, a homeopatia não deixa de nutrologia química. Né? O nutrólogo era o médico. O que era o nutrólogo? Era o médico que você estava no hospital, não conseguia comer, tinha que botar comida, entendeu? O que você Aham, vai dar? Bota isso, bota no soro, zinco, blá, 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 blá. Isso que o pessoal faz no consultório hoje, fazendo soro no consultório. Entendeu? sei, Isso era sei. originalmente o que o nutrólogo fazia no hospital para quem estava ralado lá, não conseguia comer. Entendeu? Depois os hospitais abandonaram isso, pegaram e faziam. Contrataram nutricionista, davam coisas prontas e todo mundo come a mesma coisa, entendeu? Uhum. Nunca esqueço que a minha avó tinha 80 e poucos anos e tinha 1,50 m, na UTI, na cama do lado da UTI tinha um guri sentado com 1,80 m e 20 anos, entendeu? E a comida para os dois era igual. A mesma quantidade, o mesmo tipo, a mesma combinação. Para uma velhinha de 1,50 m, de 80 e poucos anos, e um guri de 20 anos com 1,80 m. Eu, Uhum. eu Uhum. me a nutricionista fez umas perguntas e eu que nem sabia do que eu estava falando. Perguntando, eu era ortomolecular já, né? Aí a nutrologia estava morrendo, né? E aí nós fomos lá, um grupo de médicos, e eram em São Paulo, obviamente, ainda, né? Uhum. E, e pegamos tinha um só cara, nutrologia, um senhorzinho, conversamos com ele, nós assumimos, fizemos um grupo, fizemos o primeiro curso, fizemos a primeira prova, fizemos a primeira turma. Então, eu sou, quando você começa a ser parte da história, você está velho, mas tudo bem. Quando que eu sou novo, tá? Mas ok. Mas voltando. Então,
O tratamento era juntar todas as técnicas, por isso que você integra as várias técnicas, né, para Uhum. tratar. Hoje, a integrativa é o cara faz o curso de uma coisa só e diz que é integrativo e sai fazendo. Eu não sei o que ele integra. Integra uma, entrega o A, A. Ele pega o A, junta com o A, faz o A e ele é integrativo, entendeu? Virou uma coisa toda. Mas tudo bem, assim mesmo. Faz parte do jogo. E aí, mas é muito bom, é muito bom. Por quê? Como você pensa? Eu falo, vou falar o que eu falo para os pacientes. Olha, eu não trato pedra no rim. Pedra no rim, urologista. Tem pedra no rim, está lá no urologista, tira a pedra. Eu não trato. O que eu trato é o rim que faz pedra. Ou seja, na nossa visão, a doença não é pedra no rim. Não é que eu não sou contra tirar, tem que tirar. Mas a doença não é a pedra no rim. A doença é o rim fazer pedra. Porque lá o convencional tirou a pedra, você está curado. Não, curado da pedra, mas não do rim fazer pedra. Aí tem que ir tosco para tratar, Você entendeu? vê, hoje de manhã eu tratei pela primeira vez uma mulher nova, 36 anos de idade, São Paulo. Ela já teve que ter 9 intervenções no rins dela por causa de pedra. Como que ninguém tá. Alguém tá. Tiraram pedra, tiraram pedra, tiraram. O rim continuou fazendo pedra. Sim, Entendeu? Aí sim. é isso que a gente faz. Aí vem comigo, vamos tirar a pedra do rim. Entendeu? Tá Não certo? mexeram na emoção, né? No rim é tristeza, né, doutor? No rim, É o pela, medo, perdão, é o é, medo, é o medo, é o medo, pela medicina chinesa, é o medo, né? é o medo. Tristeza é o pulmão. É o medo. Então, você tem que isso. Aí, pela medicina, pela ortomolecular, pela nutrologia, que é a mesma coisa, aí você tem bioquimicamente, então, energeticamente, ou seja, biofisicamente, você tem a emoção que vai dar o medo. Bioquimicamente, você tem uma acidez corporal, tem uma acidificação. Porque o cálcio é um grande. Você já teve. Como é que você faz para neutralizar terra? Calcário. Não é calcário? Qual é o Sim. elemento do calcário que neutraliza a terra? Cálcio, carbonato de cálcio, por isso calcário, né? Uhum, uhum. Entendeu? Ou seja, o cálcio neutraliza a acidez. Então, quando tem muita acidez corporal, é um dos elementos, não é só esse, né? Sim. Mas é importante. O organismo começa a tirar cálcio e neutralizar a acidez, entendeu? No sangue. E aí tem que se livrar desse cálcio. Esse cálcio não pode ficar, entendeu? Circulando. E aí, então, bota para fora o rim. Aí vai o cálcio junto e precipita e forma um cristal, entendeu? Tá certo? Então, só para mostrar um elemento que tem que organizar, né? Então, você tem. E você tem. Então, quando junta os dois, o medo, né? Mais. Aí. E na medicina chinesa, como nós na alquimia, quando a pessoa tem esse problema, vamos dizer assim, na verdade ela está perdendo a vitalidade dela de longo prazo, ela está diminuindo os anos de vida dela, né? Porque o rim é vitalidade, né? O rim, pela medicina chinesa, é duas coisas. Ele traz a energia ancestral, certo? E você tem que ficar recarregando a energia. E a bateria. É a bateria do celular. Então, o rim é a bateria do celular, entendeu? Aham. Então se você está tá perdendo energia, entendeu? Você está perdendo vitalidade. É o ti, né? O ti, exatamente, Fica o guardado. ti. O rim é onde o ti fica guardado, entendeu? É. Certo? E, e é interessante as pessoas tivessem esse conhecimento, quanto que dá para modificar, transformar totalmente, reprogramar, né? Não só através da medicina, quando fazer um Tai Chi Chuan, fazer um Aikido, fazer Kung Então, Fu. usar fitoterapia. Eu tenho essa vantagem, né? Que quando o paciente vem, ele está falando e eu estou pensando como é que aquilo é na medicina chinesa, o que aquilo é na homeopatia, o que aquilo é na bioquímica da ortomolecular nutrologia, o que aquilo é. Então eu consigo fazer entendeu? Um holográfico, né? Uma leitura holográfica do paciente, né? Até nem que eu
Não é que eu vou fazer tudo. Eu mando para você, eu mando para o Bruno, o doutor Bruno, que é o psicólogo, eu mando para o. É, Eu tenho que mandar. Porque eu faço tudo, eu não faço psicoterapia, faço trabalho alquímico, sim, faço, mas eu tenho que saber que eu tenho que mandar o paciente, entendeu? sim, claro. Irineu, me fala agora, como é que a inflamação silenciosa, por exemplo, pode impactar desde o humor até a produtividade de uma pessoa? Então, deixa eu só terminar a resposta. É que a gente vai Claro. conversar. A conversa é tão grande que a gente entra nas derivadas, né? Então, a gente trata a pedra no rim. Ok, então isso qualquer patologia fica isso. Aí depois passou para a segunda fase, né? Perguntou como é que chegou na otimização. Para responder a pergunta da otimização. Aí como é que. O primeiro começou o tratamento a terapêutica integrativa. Aí depois passou a segunda fase. Qual era a segunda fase? O pessoal meus alunos, eu dou aula, perguntam: qual é as técnicas todas que o senhor faz, qual é a melhor para tratar diabetes? A melhor técnica de tratar diabetes é não ter diabetes. Entendeu? Isso. É melhor. Aí então o que, que é? Aí que entrou a medicina preventiva, lembra? Aquele papo, a medicina preventiva, prevenção, prevenção. Aí agora estamos no terceiro andar, entendeu? Essa que é a tua pergunta. Qual é o terceiro andar? Você, não basta você ter atenção. Hoje você quer viver até os 95, 98, 100 anos. Vamos botar 100 anos para arredondar. Sim. Ora, você quer ter 60, 70, 80, 90, 100, prevenção para doença, mas só isso não basta. Você quer estar desempenhando plenamente. Bem, você quer sair, você quer se encontrar, você quer namorar, você quer se encontrar com os amigos, você quer trabalhar. Você quer estar, entendeu? Sim. Você está otimizado. A tua performance está otimizada. É o que eu chamo hoje da medicina da otimização da performance, entendeu? Uhum. Aí ela tudo. Você tem que otimizar mais para tudo bem, você tem que otimizar o imunológico, o imunológico e o neurológico. Aí voltando para a tua pergunta atual, né? Que dos três é o imunológico, você tem inflamação, entendeu? O que está acontecendo? As pessoas estão muito estressadas, certo? Muito, muito. Nossa, a reclamação do momento, né? Momento. Então, e aí eu faço a brincadeira, né? Se eles vierem do Brasil, os pacientes, aí vai estar mais ainda, entendeu? Sim. Mas, né? E o estresse para o nosso sistema bioquímico, não existe estresse de escritório, ou de governo, ou de Xandão, entendeu? Tudo é tigre. Nos últimos, nós temos lá 400 mil anos do ser humano, entendeu? Tá? E o tempo inteiro foi na floresta. O urbano tem menos de 100 anos, o ser humano urbano. Uhum. Até 80 anos atrás, 70%, 90 anos atrás, 80% da população vivia no campo. Então, era bicho, era onça pintada, era tigre, era não sei o que, entendeu? Ok. Era... Então, para o sistema, para o nosso sistema, a leitura que o nosso cérebro faz, ele é tudo contigo, entendeu? Uhum. Então, põe em alarme neurológico, o sistema endocrinológico e o sistema imunológico. Quando o sistema imunológico entra em alerta, ele fica em estado de alerta, ele começa a ser crônico, que é o que está acontecendo, estresse crônico, ele começa a entrar num comando. O que o imunológico faz? Ele ataca, né? Aquilo que eu falei, entrou, ataca. Então, se ele vê que tem que ler no estresse atacado, ele parte. Qual é o ataque do sistema imunológico? Inflamação. Ok. Entendeu? Então, a pessoa entra em estado de inflamação crônica, e é bem, entendeu? Tá certo? Uhum. A gente chama de baixo grau. Não é uma inflamação, o meu dedo está inflamado, aquele garganta está inflamada. É uma inflamação que você não percebe. Então, é só um alerta inflamatório permanente. Então, é chamado tecnicamente de inflamação crônica de baixo. Tá? Tá. Um trabalho que chama de inflamação crônica sistêmica, né? Ou seja, porque, na verdade, tudo, não está inflamado o dedo ou a orelha, está inflamado o corpo inteiro, está em estado de alerta. E como a inflamação ela ataca, ela vai destruir você mesmo.
entendeu? Uhum. E o que se sabe, aí vai dar as doenças crônico-degenerativas, são todas estados inflamatórios vascular, todo vascular. Se você inflamar no seu sistema cardiovascular, problema cardíaco, vai fazer esclerose, vai fazer hipertensão. Se for na tua articulação, tu vai fazer artrose, artrite, dores crônicas. Se for na tua parte neurológica, vai fazer Alzheimer, Parkinson. Se for na tua parte gastrointestinal, você vai ter todas aquelas doenças ali, doença de Crohn, todas as doenças inflamatórias. Se for no fígado, faz doença inflamatória. Então, assim, se você olhar, até o câncer hoje é constipação crônica de baixo grau, ou pelo menos um dos componentes E a ali. pessoa pode passar uma vida inteira inflamada e não saber que está inflamada. Não, vai aparecer como a senhora apareceu uma artrose na senhora. Apareceu uma esclerose em você. Apareceu uma hipertensão. Apareceu uma doença, inflamação no intestino. Apareceu uma doença renal crônica. Apareceu um enfisema. Tudo eu vou te dar um segredo. A minha incomodação com a medicina convencional é que ela é muito esotérica. Já notou que a medicina convencional é esotérica? Eles falam que nós somos esotéricos, mas o esotérico é esse. Dona Maria, a tua paciente, Dona Maria, deu uma pedra no seu rim. Puf! Do seu Pedro, deu uma pressão alta em você. Dona Joana, apareceu um Alzheimer. Que científico, para mim isso é esotérico, entendeu? Uhum. Eu disse, apareceu uma pedra no seu rim. Ele disse isso, e apareceu e eu tirei, e me curei da pedra que apareceu. Para ele é científico, para mim é esotérico. Agora, eu digo, a paciente tem uma acidez corporal causada, sei lá, pela alimentação dela e uma que causou, então, pelo tipo de emocional dela, de medo, ela comeu, fica comendo coisas que são muito acidificantes, ela acidificou e aí o organismo pegou, puxou o cálcio, ele me neutralizou a acidez, e aí foi para o rim precipitou, cristalizou e fez pedra. Fiz toda a explicação, não fiz? Sim. Aí para ele, eu que sou. Então ele dizer que eu é científico e eu de dar toda a explicação científica que é esotérica. Entendeu? E quer operar rapidamente, quer tirar e não quer tratar a emoção. Tá, acabou o teu negócio aqui, volta para Nem casa, o né? metabolismo, ele não está trabalhando nem emoção, nem metabolismo, entendeu? Ela vai melhorar, Porque ela pode eu vir a fazer novamente, né? Ela pode vir a né? produzir. Foi o caso da menina com 30 e poucos anos, 9 intervenções. Imagina, ela precisa, então, ela precisa de nós dois. Você vai trabalhar o emocional, que vai fazer essa porque o emocional que vai dar o alarme. E o alarme vai fazer, entendeu? Vai fazer muda, vai fazer o alarme. O que acontece? A inflamação, ela é um processo acidificante, entendeu? Uhum. Então, o alarme dá, né, do estresse, né, ela lendo lá, sei lá, do pai, da mãe, sei lá qual foi a questão dela que ela fez isso, né, entendeu? Uhum. É do, sei lá, do marido, do trabalho, algum lugar que ela leu um estresse, ela tem medo, né, ou medo de errar, ou medo de falhar, ou medo de fazer alguma coisa, depende, né, da personalidade, ou é o medo de uma coisa que sai dela, ou medo de uma coisa que vem para ela, né, não sei, aí você que sabe. Isso aí dá o alarme, ela entra em inflamação, em estado inflamatório crônico baixo grau, isso acidifica e aí pedra no rim, entendeu? Então tem que trabalhar tanto o metabolismo quanto o emocional, né? Entendeu? Esse que é o, né? Por isso que a gente tem que trabalhar, por isso que a gente tem um grupo nosso aí que trabalha todo mundo, Todo, né? todos É, os campos. o outro e fica fazendo isso, né? Entendeu? Ô, Em Irineu, o cada... que que mais você tem observado hoje, é meio incomum, assim, tanto na parte da pessoa que tem mais idade, do jovem, o que que você tem pego de mais casos, assim, que te chamam a atenção, que está meio recorrente no teu consultório? Então, o que eu mais faço hoje, que eu até nominei, porque o pessoal quer que
que você faz, né? Eu sou ortopedista, eu sou cardiologista, né? Então eu falo hoje assim, eu sou um especialista em homens e mulheres 40 a mais. Por quê? O estresse prolongado toma essa faixa etária a partir de, entre os 40 e os 50 anos, até também o estresse, começa a oscilar, acontece essas duas coisas, a inflamação crônica, né, o alerta permanente imunológico, e começa a época que começa a alterar os hormônios, entendeu? Começa a oscilar. Tá. Tem alguns professores que falam, ó, não dá para dar um diagnóstico decisivo pelo exame de sangue, porque eventualmente está mais alto, às vezes está mais baixo, às vezes está mais, talvez está mais baixo, entendeu? O hormônio, né? Ele é uma fase oscilatória, porque a partir dos 50 ele já cai mesmo. No homem, na mulher chama menopausa e no homem chama andropausa, né? É a menopausa e a andropausa. Essa fase dos 40 aos 50 é a fase da periandropausa ou da perimenopausa. Começa a oscilar os hormônios. Explica os sintomas do homem e os sintomas das mulheres. Então, dos homens, nos dois, o que tem em comum é aquilo que eu falei. Uma queda de energia, porque os hormônios que comandam a energia começam a cair, e e o de crescimento espiritual e produção começa a cair. Nas mulheres, eu noto muito, não sei se elas falam, queixam mais ou porque observa mesmo, sabe que o homem não se observa nada, né? O homem observa mais. Você começa a ter uma perda de produção, primeiro da coisa mais rápida, produção rápida. A coisa mais rápida que o corpo produz é saliva, por exemplo, e lágrima, o tempo inteiro. E a coisa mais lenta, leva 7, 8 anos para trocar. Vai comendo osso velho e fazendo osso novo. Comendo osso velho e fazendo osso novo. Leva 8 anos. A lágrima, a saliva o tempo inteiro. E o que as mulheres se observam, elas percebem que caiu a produção desses lubrificantes. E elas vêm queixando de perda de lubrificante. Doutora, minha pele está mais seca, baixa a lubrificação da pele. A boca está mais seca, o olho está mais seco, o cabelo está mais seco, entendeu? Seco, a vagina, mas queixa de secura. A articulação, eu acordo de manhã com a articulação meio que doendo, porque aqui tem óleo lubrificante dentro da, entendeu? Uhum. Óleo e tal. Se cair muito, começa a trabalhar em seco, aí inflama e faz artrite e artrose. Né? Artrite e artrose é falta de tanto da produção do óleo sinovial, que chama, né? Quanto das cartilagens. Renova, né? Cartilagem da articulação renova. Se não renovar, faz artrose, entendeu? E, Então, as produções. Aí não produz músculo, né? No homem a gente vê que ele começa a perder massa muscular. E aí tu começa, em vez de fazer produção de primeira, que é colágeno, começa a cara, né? Começa a cair também, cai o cabelo, cai o pé, cai a cara. Então você começa a não ter produção de colágeno, começa a não ter produção de elastina, a pele fica ruim, você começa a ter perda de. Então você começa todas as produções cair, né? Entendeu? ah, E nos homens cai mais coisa. Mas aí todo mundo cai mais coisas, né? Entendeu? Ah, e, doutor, e seria obrigatório o quê? Fazer reposição? quando é jovem o paciente, hoje tem paciente com 30. Por exemplo, eu falo 40 a mais. Eu já vi colega falando assim, eu sou especialista em mulheres, principalmente mulheres 35 mais, para te ver como a coisa está piorando cada vez mais cedo, né? Quando eu me formei lá, 40 e poucos anos atrás, só aparecia coisa depois de 50 anos da menopausa. Depois foi vindo. Agora tem 45, 40. Agora já está 35. Tem colega que já coloca um especialista 35 mais. Sinal de que as pessoas estão cada vez por conta do estresse. Por conta do estresse. Entendeu? Então Conta do estresse. você tem que. No jovem, você consegue ativar a produção de hormônio natural. Mas dependendo, se você não conseguir ativar, ou dependendo da idade, aí você tem que substituir. Tem que dar hormônio, entendeu? Tem que dar hormônio, vale a pena dar hormônio, melhora a qualidade de vida tremendamente. Imagina você não ter. Por exemplo, a testosterona, né? O hormônio principal dos homens, né? A, a, a,
Como é que a gente avalia onde é que a testosterona atua? Aonde tiver receptor para ela. Se tem receptor na parede, ela atua na parede. Se estiver no chão, atua no chão. Onde é que tem mais receptor de testosterona? Em 3 lugares, né? No coração, no cérebro e nos músculos. E realmente, a testosterona é fundamental para fazer músculo, tá certo? Tá? Uhum. Ela é fundamental no coração, porque tu imagina que é um músculo que não pode parar nunca Sim. na vida. Tu pode dormir, o resto dos músculos podem dormir, o coração, até você morrer, tem que estar funcionando. Hoje já tem até colegas que trabalham doenças cardíacas com testosterona. Claro que a gente trabalha com colegas que fazem aquela coisa, dão fora do normal, né? Entendeu? Eu trabalho Uhum. com doses intrafisiológicas, eu trabalho com doses suprafisiológicas, que é para fazer alterofilismo, para fazer aquela bombada toda. Sim. O nosso objetivo, meu, teu e geralmente dos nossos clientes, não é ser um bombadão, é ser um saudável, né? Então, assim, Uhum. é ficar dentro da fisiologia, né? E no cérebro, porque ele dá foco, atenção, determinação, sabe? A libido, não só a libido sexual, a libido geral, a libido é tesão pela vida, né? A libido é tesão pela Sim. vida. Vai lá, vou fazer. A libido é testosterona. Entendeu? Se você não tem libido pelas coisas, você não tem foco, atenção e memória. Tudo isso é importante na testosterona. Eu tenho visto, assim, eu converso de vez em quando contigo, tem outros amigos médicos e tal, né? E as pessoas aqui no consultório mesmo falam, nossa, eu estava cansado, tive que tomar uma B12, não, mas o mês tem que tomar de novo e tal. Eu vejo que existe uma má nutrição das pessoas, existe um estresse sistêmico, existe uma inflamação crônica, é um conjunto de coisas. Aí você fala para a pessoa, tá, mas o que você fez para mudar isso? Nada. Cara, eles acham que vai cair do céu. Eles acham que, pô, se não faz academia, se não se alimenta bem, teu final de semana é um. Vai para a natureza, não tem contato com pessoas que falam coisas positivas, é só estresse, estresse, estresse. E elas esquecem de uma coisa que eu falo muito aqui, é que Deus, está lá em Mateus, vós sois deuses, podereis fazer o que eu fiz e muito mais. As pessoas se esquecem dessa centelha que são, né? E não são inspiradas pelo Espírito, porque existe uma desconexão, né? Bem no topo da cabeça, elas se conectam, elas ficam tridimensionais, né? Só largura, altura e comprimento, por quê? Porque ela não está servindo a Deus. Ela está servindo a mão, ela é Matrix, ela nem entende mais esse conceito. Parece que para algumas pessoas, quando eu falo isso, parece que eu estou falando, sei lá, japonês, coreano. Aí quando a pessoa começa a entender esse processo, que ela se reconecta através das técnicas que a gente tem, e ela começa a entender que essa inspiração começa a liberar serotonina, dopamina, ela encontra de novo o caminho dela, né? Porque é uma coisa que todo mundo fala, né? Eu vejo muita transição de carreira, eu vejo advogada que virando terapeuta holística, né? Porque hoje está em alta mesmo, porque é um caminho que todo mundo achou saindo das religiões regulares, né? Porque estão desconectadas de tanta coisa ruim que tem acontecido. Então elas vão para esses grupos menores e vira a chave. E uma vez que você vira a chave, você não consegue voltar mais para trás. Quem Que viu a nem luz, você fez homeopatia. acabou. Cara, tua vida nunca mais. Esquece, cara. Como é que você vai ver? Pô, você curou um menino lá com um elixir vibracional sem química nenhuma, Só tratou nem. o emocional do cara, o cara ficou bom, pô. É informação, exatamente. Sabe que os trabalhos mostram que as pessoas que não têm nenhuma ligação com o espiritual, né? São as que deprimem, né? Esse é legal. Por isso que todas. E tem o Rabino que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, né? Que é, eu sou tribo de Levi, né? Então tem essa ligação, né? Ele diz assim: existe uma grande diferença entre existir e viver. Existir
existir é tudo aquilo que vem para você. Eu preciso de roupa para existir, eu preciso de comer para existir, eu preciso de um apartamento para existir, eu preciso de um carro para existir, porque eu preciso de trabalho para ganhar dinheiro, eu preciso. E as pessoas estão só na existência. E se olhar, entendeu? Aí eu preciso de likes, entendeu? No Instagram, entendeu? Então, existir é tudo que vem para você, entendeu? E vida é tudo que sai de você para outro, entendeu? E ele dá como exemplo, uma história que ele fala do casamento, né? Que eu dou sempre exemplo, ele diz assim, ah, quando você casa, você perde a existência. Ah, antes eu comia a hora que eu queria, agora não posso. Eu comia o que eu queria, agora não posso. Eu dormia a hora que eu queria, agora não posso. Eu fazia tudo, agora não posso. Então você perdeu, devido à cama, que eu não pedia, então você perdeu a existência. Mas quando você casa, você ganha vida. Então deixa, entendeu? Diminui a existência e aumenta a vida, né? E aí, como diz o amigo Bobó, agora, se tu quer acabar totalmente com a tua existência, tenha filhos. Aí acabou até dormir, entendeu? Nem dormir normal. Agora, em compensação, você ganha a vida que você nem imagina que existia, entendeu? Então é isso que você falou. Então, quando você faz coisas para nessa visão espiritual de conexão, que as pessoas elas transformam Deus numa. Ah, Deus é Jesus, Deus é um velhinho de cavalo. Cara, isso é uma coisa muito boba, infantil. Se tu fala uma criança de 2 anos, entendeu? Sim. Deus é aquilo que tá. Não tem. Tem uma palavra, tem uma fala que é Deus é aquele que está acima da lógica. Você não consegue entender Deus, entendeu? Assim, o universo foi criado, não foi criado por uma criatura. Uma criatura é uma coisa que já foi criada. Deus é o criador, entendeu? Então não tem. Os indianos eles têm o conceito que eu gosto que é o Brahma e Brahman, né? Brahma é o criador, é aquilo que nós ocidentais vemos como Deus, é o criador, né? Tá Tá. certo? Mas assim, mas tem o Brahman. Qual é a diferença? É que no momento que tem um criador, ele já é alguma coisa, ele é um criador. Entendeu? Deus é, Deus Eu, eu não. criador. Ele está muito é fora da nossa mente, entendeu? Não temos como conceber um troço desse, entendeu? No máximo que a gente consegue conceber o Criador, mas pensar bem, Deus não é o Criador, porque o Criador já é um. Por isso que, na verdade, existe um grupo, né? Uma estrutura de criação, entendeu? Que deu aquelas 10 sefirot, né? Aquilo ali é a estrutura de criação. Por isso que no hebraico, na Bíblia, está Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou, né? O Elohim, que é Deus, é uma palavra em plural. In é plural em hebraico, né? Uhum. Então, é deuses criadores. Isso é o conceito. Então Deus era vários. Não, ele criou essa sefirot, que é as esferas de criação, entendeu? Então, na verdade, por quê? Ele mesmo não tem. Não tem. Mas você consegue conectar, né? Porque ele diz, nós somos criados à imagem e semelhança dele, né? Tá certo? Qual é a imagem e semelhança? Consciência e livre-arbítrio, né? Tá certo? As Sim. duas. Então, mas é E, livre-arbítrio. e se alguém criou e criou tão bem quanto a gente observa, só dessa dimensão, é óbvio que ele criou amando. Sim. E aí que as pessoas é interessante, né? Quando eu trato casais ou pessoas que não perdoam, e a gente vai modulando a frequência delas e vai mostrando que não vale a pena um apego de ego, um apego de até muitas vezes ignorância. E é engraçado, você vai dando salto quântico nela, né? Vai modulando a frequência, vai mudando a oitava, né? Para quem não sabe, Dó, Ré, Mi, Fá, Si, Lá, muda a oitava. A escala musical sempre tem uma oitava. Você muda a escala, você muda o teu jeito de sentir, de pensar e de viver. Me lembra da Sefirot, que tem Deus, ele cria, tem é o Hesed, Gevurah e Tiferet. Hesed é bondade. Então Deus criou tudo por bondade. Mas essa é a coluna, vou dizer, da direita, da esquerda. A coluna da direita, tu tem o Gevurah, que é a justiça, entendeu? Tá certo? Então você tem a bondade, e a expansiva, e a Gevurah, que é restritiva, né? Que é a justiça, né? Ou seja, o pai tem que ter tanto bondade quanto, né?
ser tão bom com o filho quando ele tem que ser firme com o filho. Então, é reza de quebrar. E no critério que é o equilíbrio, o balanço, né? Entendeu? Que balança as duas coisas. Aí você vê um casal que os dois vêm com a Guevara, os dois vêm presos só na rigidez, entendeu? Só na Aham, coisa. Faltando o resto. Aí perde todo o balanço, né? sim, Entendeu? perde a harmonia. Na tua visão, como a saúde integral prepara o corpo para as experiências mais profundas de consciência de desenvolvimento espiritual? Tinha uma frase que eu falava uns 25 anos atrás, que era a seguinte, né? A minha função como médico é instrumentalizar você da melhor maneira possível, que é a saúde, para que você possa atingir os altos fins da tua existência, né? Entendeu? Uhum. História que foi um brasileiro, foi para os Estados Unidos. Eu sei essas histórias de rabino porque eu sou da religião, né? Sim. Então, assim, e aí ele foi lá e foi encontrou, tinha uma reunião lá com o rabino, que era a maior parte dos rabinos tem sua profissão, eles não vivem de doação, eles vivem de profissão, né? Tá? Eles têm sua profissão fora, e o cara num belíssimo carro, né? Então, daqueles, o rabino. Aí o cara, como todo brasileiro cristão, né, com essa coisa, tem que sofrer e tal. Perguntou, como é que o senhor vê essa história, o senhor aí com baita carrão e sendo um cara religioso, né? Entendeu? Né? Porque aquele conceito de ou pobre e feliz, ou rico e doente, sei lá, né? Entendeu? Uhum. Ou dinheiro ou a felicidade. Aí o Rabino Espelho, olha, entenda o seguinte, se eu estiver pobre, no carro podre, eu posso. Como é que eu vou alimentar os meus filhos? Que segurança eu vou transportar os meus filhos para a escola e trazer da escola com um carro inseguro? Entendeu? Eu Uhum. não estou preocupado só com isso. Se eu tiver um carro de situação financeira boa, eu vou poder estar tranquilo que os meus filhos estão bem alimentados e estão seguros quando eu estou levando eles para casa. E isso vai permitir que eu esteja em paz e com isso servir a Deus com muito mais atenção e cuidado, entendeu? Ou seja, quando você está preocupado em comer, você não consegue servir a Deus. Você tem que estar alimentado para servir a Deus, entendeu? Tá certo? Então, assim como você tem que estar alimentado e bem para servir a Deus, você tem que estar saudável para servir a Deus, né? Esses dias eu ouvi um cara falando assim, acho que era um indiano, no Instagram, que ele fala assim: quando você está saudável, você tem muitos problemas. Quando você está doente, só tem um problema, que é a doença. Entendeu? Legal. Eu gostei muito, achei muito legal. Então, assim, Boa. tem que sair da doença. Tem que sair da doença para servir a Deus. É o que nós Boa. fazemos, né? O que você faz é tirar toda aquela nuvem, né? Aquela nuvem que o cara está envolto, a neblina espiritual e mental que ele está. Ele não consegue ter clareza. O que você faz é limpar e mostrar, ó, o caminho. Tá aqui o caminho. Você tá com uma neblina, você tira a neblina dele e mostra o caminho. É isso que você faz, entendeu? Vou Eu, a aproveitar o minha, teu, vou aproveitar o teu gancho. O por que favor. você diria para alguém que já está em busca de autoconhecimento, mas Negligia. Negligia. o próprio corpo por aonde ele começa? É. É porque o negligenciar já começa com negar, né? Entendeu? É negar a diligência, né? Negligência é negar o cuidado, né? Primeira coisa, né? Para e respira, toma muita água limpa, entendeu? E limpa a tua alimentação. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa. Porque. Mas, peraí, não, acho que você não entendeu a pergunta. Então não entendi a pergunta. Por exemplo, a pessoa vai para o centro espírita, vai para qualquer casa aí, vai para Umbanda, vai para qualquer religião. Ela quer conectar Deus de alguma forma e ela se sente bem ali, tá tudo bem. Só que, cara, ela não faz uma academia, ela não vai no médico, ela não. Eu conheço pessoas de idade com posse, mas muita posse. Os caras
têm medo de ir no médico para achar um problema, porque eles acham que vão achar o problema. Eles não conhecem um Irineu, por exemplo, que trabalha com uma, vamos dizer, uma medicina progressista que vai te ajudar e te auxiliar de várias formas a encontrar o equilíbrio, a harmonia de todos os hormônios e por aí vai. As pessoas têm medo. Medo, alguns não querem gastar. Gasta com um apartamento de 10 milhas, mas não gasta com Pior, 10 conto, 10 mil reais por mês de pior, suplementação. eles gastam na revisão do carro que eles vão trocar daqui 2 anos, achando que aquilo é imprescindível. Como que eu não vou gastar 5.000 10 mil por ano, 5 mil, 4 mil, 5 mil, 2 vezes por ano na revisão do carro? Como é que eu não vou gastar 5 mil 2 vezes por ano na revisão do carro, sendo que eu vou trocar ele daqui 2 anos? Agora, o corpo dele, que ele vai ter, ele quer que dure 95 anos e não tem como trocar daqui 2 anos, vai ter que durar os 25, 95 anos, ele não quer gastar com revisão. Entendeu? Ele gastou 10 mil esse ano no carro que ele vai trocar no que vem. Agora, se tu disser para ele que ele tem que gastar 3 mil com ele, não, não, entendeu? Eu não sei se isso é não permissão, é não consciência. Eu não sei avaliar qual é o. Eu tenho muita, é Acho que é uma um coisa tão óbvia. histórico, né? Eu vejo hoje pessoas que buscam mais, as pessoas que estão mais conscientes, né? Você vê aí em Jurerê muito que tem a galera do faz triatlo, faz pedal, nada e corre. Mas esse é só um pedaço, eles acham que esse pedaço é tudo. Eles acham que só fazer academia, só fazer pedal, só fazer triatlo é tudo. Entendeu? Eles não veem o jogo todo. Entendeu? É que como Uhum, quando você começa a o formato do teu corpo, mais músculo, aí o músculo é saúde, certo? O músculo é uhum. saúde. Quantos alterofilistas tem? Quantos alterofilistas nós que temos mais idade? O pessoal que era alterofilista, era guri, tempinho. Cadê eles hoje? Estão todos felizes e saudáveis. Tu conhece algum? Não? Não, né? Não tem. Entendeu? Eles entram numa doença chamada desvio anabólico. O desvio anabólico acaba gerando um monte de doenças. Entendeu? Uhum. Doença. Mas tem o fulano que. Mas o fulano não é os outros 100 mil, entendeu? Tu vai me dizer que a exceção confirma a regra, a exceção é exceção, né? Entendeu? Não é regra. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão nessa hoje, é que hoje estão na estética, né? Entendeu? Tá certo? Sim. Ficar bonito, se eu ficar bonito por fora, eu tô saudável por dentro. Não tá, querido, não tá. É a mesma coisa que você falou. E tá menos saudável ainda lá dentro que é lá no espiritual, né? Entendeu? Exato. Então, eles não tem. É visão só a Matrix, falou, entendeu? É só. Total. Então, Total. mas é legal, aqui tem, mas eu vejo que não. Pega, vem aqui, para todos eles e vê quantos fazem realmente um tratamento integrativo e tal. Eles comem muita proteína, tomam whey protein, então eles acham que se encher de whey protein e fazer musculatura é o suficiente, entendeu? Não é, entendeu? Mas a idadezinha vai batendo e vai fazendo a cobrança do que a pessoa deixou de olhar, né? Mas aí eles vêm doentes, aí eles ficam doentes. Aí eles ficam doentes e não querem ir no médico para não. Aí não querem ir no médico porque vão achar doença. E vão mesmo. Aí vão mesmo, né? Entendeu? Eles não estão fazendo nada, entendeu? Esse é o pessoal. Você sabe, querido, o pessoal com consciência do emocional e do espiritual são exceção, não são a regra. Super Entendeu? exceção. Eu vejo. Super. Não, eu vejo a mesma coisa. O pessoal que vai me procurar para fazer uma correção, eu pego patologia grave pra caramba, entendeu? Tá certo? Que já foi em tudo e ninguém resolve, e aí vem para resolver, entendeu? E aí você Uhum. não consegue melhorar muito, entendeu? Ainda consegue, entendeu? Mas assim que venha.
de livre e espontânea vontade, olha, doutor, eu quero estar otimizado, eu quero ter esse terminológico para não desenvolver patologia, e os hormônios para eu estar com a melhor vitalidade, e o neurológico para estar raciocinando rápido e plenamente, performance neurocognitiva, emocional, porque daí eu vou ganhar mais dinheiro. Eles não vêm eles nem se dão conta que eles vão ganhar mais dinheiro, entendeu? É uma coisa muito louca. Porque se tu está desempenhando neurologicamente bem, vai ganhar mais dinheiro. Vai ganhar mais Sim, dinheiro, entendeu? sim. Então não consegue ver isso, entendeu? É uma coisa muito louca isso. Eu fico impressionado. É pouca gente. É o suficiente, né? Não, é o suficiente para minha clínica, mas eu vejo que está faltando muito, entendeu? Certo? Ô, Irineu, como é que o pessoal te acha aí? Gente, tem o Instagram do Irineu, tá aqui em cima aqui, só Eu vou botar aqui o telefone da clínica, tá? É tá. 48 no, 99 108 5208. Eu botei aqui, ó. Vamos Ó, fixar aí. Bota aí pra gente fixar. eu botei aí, pode só fixar. Deixa eu fixar aqui. 9908. Tá fixado aí. Amigão, gratidão. Tamo junto aí. Daqui uns dias a gente se vê. Dá para conversar 10 horas, né? Aham. Mas é bom que as pessoas saibam que tem que correr atrás, tem que fazer suplementação, tem que achar bons profissionais, profissionais como você que atuam com várias áreas, vão na raiz, né, do que precisa e tem o lado mais humanizado também, né? Porque Eu vou dizer assim, é muito bom estar bem, entendeu? o Não fazer tudo nada, fazer assim, se afundando, dá vontade de sacudir. Vem cá, cara, vamos lá te ajudar, você vai ficar bem. É tão bom estar saudável, é tão bom estar. Sabe? Não posso, né? Não posso, entendeu? Não posso. Mas dá vontade. não tem energia, não tem As cabeça. pessoas não têm, né? Ficam ofendidas, né? Entendeu? Sim. E eu tô olhando ali vendo, pá, o cara tá afundando, tá 20, 30% que podia estar, entendeu? Uhum, uhum. E você vê isso, é igual, né? Nós dois é igual. Nossa, Olha assim, direto. dá vontade de pegar a pessoa na rua, não te dá vontade de parar a pessoa na rua e agarrar pelo braço e vem cá, vem cá, vem cá. Eu sempre que eu posso aqui eu te indico outros profissionais e tal, porque, aliás, é por isso que a gente tem feito essas lives, para as pessoas terem um pouquinho mais de consciência e olhar mais para si, né? É um investimento super importante. Deixa eu passar um recado para todo mundo aqui. Dia 5/7 nós vamos realizar uma vivência no Hotel Faial, chamado Caminho do Meio. Eu, o Bruno Vasconcelos e o Vitor Santiago, vai ser uma vivência daquelas, gente, que vai mudar a vida de vocês. Eu tenho feito isso com o Bruno, a gente já fez no Campanário, vamos fazer agora. E é aquela coisa para um dia inteiro para a pessoa entrar e sair transformada. Então, quem tiver interesse, clica no link da bio, tá toda a explicação ali, só preencher e cai para dentro que você vai ser feliz. É isso aí. Mano, Faça um abraço, tamo junto Tamo junto. e seja bem-vindo aí à nossa sede. Tá bom, obrigado pelo convite e vamos nos encontrar. Tá bom? Valeu. Obrigado. Um Tchau. abração a todos. Fiquem com Deus. Amém. Tchau.